Bom, eu acho que tem um bom debate aí. Porque a gente... Primeira coisa que a gente tem que entender é que o ser humano, ele tem o que a gente vai chamar de cosmosvisões. Cosmosvisões são maneiras de pensar a sociedade que são definidoras e criadoras de determinados grupos na sociedade. Então você tem uma cosmovisão islâmica, uma cosmovisão católica, uma cosmovisão cristã / evangélica, uma cosmovisão marxista, uma cosmovisão liberal, uma cosmovisão... Aí você parte para outras cosmovisões em relação à alimentação, vegetarianos, né? O cara que come só carne branca, o cara que em relação à medicina, você tem o pessoal que é homeopata, não toma, só usa remédio homeopático e por aí vai. Então essas cosmovisões todas, elas formam os grupos. Então existe uma maneira de pensar, existe uma decisão. Em algum momento da história, houve uma determinada bifurcação filosófica e que aquela bifurcação filosófica deu origem a uma cosmovisão. Ela não nasceu no ser humano. Então, se você pegar e analisar cada uma dessas cosmovisões, você vai ver que ela tem como se fosse um rio, mas ela tem um olho d'água e aquele olho d'água foi criado por alguém. Não é uma coisa da natureza. Ela foi criada por alguém. Então, se a gente parte do princípio que todas as cosmovisões que nós temos, elas têm uma origem, a gente pode dizer que a gente pode ir nessas cosmovisões e analisar o surgimento dessas cosmovisões, como é que elas saem. Então, você vai sempre caminhando, de certa forma, na direção dessas origens. E todas as nascentes das cosmovisões, os pontos originais, o Big Bang das cosmovisões, está sempre num determinado lugar, numa montanha, e essa montanha é uma montanha filosófica. Sempre tem um filósofo que vai abrir determinado tipo de campo. Então a gente pode dizer que existem cosmovisões filosóficas que são pré-cosmovisões do que as pessoas, digamos assim, de maneira geral usam. Elas não percebem, mas aquela cosmovisão foi criada por alguém lá atrás e aquilo desdobrou e hoje ela acha aquilo natural, mas ela não percebe que aquela cosmovisão foi criada primeiro na montanha da filosofia e depois ela veio descendo e veio ganhando cara de gente, de pessoas que estão aí. Então, essas cosmovisões filosóficas, ela tem duas... Essa montanha filosófica, ela tem as suas... É como se tivesse a montanha toda, e na montanha filosófica você tem um topo, em que nessa discussão do topo da montanha filosófica, você tem um debate das cosmovisões filosóficas, né? Uma coisa que seria uma coisa que a gente pode chamar de pré-cosmovisão, uma cosmovisão genérica, geral, e uma cosmovisão filosófica. E aí o que você vai perceber é que quando uma determinada cosmovisão define
determinadas coisas sobre o ser humano, que é a pergunta: quem afinal nós somos? A partir dali, uma série de maneiras de pensar vem descendo da montanha dentro do mesmo rio e diferentes afluentes daquele rio. Então, vamos exemplificar. Quando eu respondo que o ser humano é um ser diferente de todos os animais e ele tem um propósito, ele está aqui por causa de um propósito, e esse propósito é um propósito coletivo, existe uma maneira, um propósito coletivo da sociedade humana. Você vai pegar naquele livro do Harari, Sapiens. Uma vez eu fiz uma crítica do livro e uma aluna minha, eu falei para ela que eu achava que ele estava nessa linha dessa cosmovisão que acredita que existe um propósito ao mundo. Ele lá, no final, ele deixa escapar numa frase do livro. E ele diz assim: mas a humanidade ainda não sabe ao que veio. Então, no momento que ele coloca isso, ele coloca o pé, ele está mergulhado, ele está nadando, ele está encharcado dessa cosmovisão filosófica que acha que o ser humano tem um propósito. Então, todos os rios que vão nascer dessa montanha, lá do alto da montanha, do topo da montanha filosófica, todos os nascedores, quando você responde o ser humano tem um propósito, o ser humano, não é cada ser humano tem um propósito, cada ser humano pode inventar o seu propósito, que é diferente, né? Quando você diz que o ser humano tem um propósito, você está partindo de um determinado rio, e aquele rio vai ter cosmovisões de um determinado tipo de natureza. Essa é a grande divisão, na minha opinião, sobre as cosmovisões que a gente tem na sociedade. E a outra cosmovisão é que você diz que cada ser humano pode inventar o seu propósito, mas não existe um específico para todo mundo. Então você vai ter aí uma separação. São dois rios diferentes. São dois rios que vão dar cosmovisões completamente diferentes na sociedade. Então não é a mesma cosmovisão. Não é o mesmo rio. E aí quando você vai vendo os afluentes, as cosmovisões vão sendo parecidas como afluentes. Quando você define lá em cima que o ser humano tem um propósito enquanto espécie, você parte do princípio que, descendo no rio, que alguém vai chegar, e aí vem a ideia do Messias, que alguém vai chegar para dar esse propósito para a sociedade, para a gente ser guiado por alguém que sabe esse propósito. Então todas as religiões, todas as teorias políticas, todas as cosmovisões que vão sendo criadas a partir dessa cosmovisão filosófica, vão esperar um centro definidor do propósito da espécie. Que óbvio, se você diz o ser humano tem um propósito, ele está aqui por algum motivo, ele não está aqui à toa, ele é um animal diferenciado, ele não é que nem uma formiga que morre e acabou, não precisa enterrar, não precisa botar cruz, não precisa cremar, não precisa velar. A formiga, quando você está andando aqui, se eu pisar numa formiga, aquela formiga ali não tem nenhum tipo de coisa desse tipo, né? Então o ser humano é uma coisa totalmente diferente, não. Então, tudo isso, no momento que você diz que nós temos um propósito, você vai começar a descer um rio, e aí a partir daí você vai necessariamente precisar de um centro, de alguém, de um grupo que vai, num determinado momento,
conversar com essa força maior, e aí você vai ver o surgimento de todas as religiões, que vão formar todas essas cosmovisões, vão aparecer, vão falar que conversaram com essa força superior, esse é o surgimento de todas as religiões, e que foram iluminadas, e a partir dali se escreveu um determinado livro psicografado, e aquele livro psicografado vai definir que existe um propósito, e aquele propósito é aquele e tal. E aí vão ter, claro, variantes. Nesses rios nós vamos ter, você pode definir que esse propósito é um propósito que você vai escolher, ou vai aderir, se você quiser, ou você vai ter alguém que diz que quer impor aquele propósito para todo mundo, que é mais ou menos o conceito do Estado Islâmico, é o conceito dos marxistas, já foi o conceito da Igreja Católica, que é você vai impor ao ser humano aquele seu propósito. Então, você se aproximou desse propósito, e aí você cria uma cadeia hierárquica, porque alguém sabe mais do que os outros do propósito, e aquilo organiza a sociedade daquela determinada maneira, e todo mundo que aderir a cosmosvisões de que o ser humano, que a espécie tem um propósito, vai descer no afluente, e todos os afluentes vão ser influenciados. Não adianta. Você pode fazer algumas discussões, mas todo mundo que descer daquele rio ali, que se banhar naquele rio, que não subir de novo na montanha, se secar daquele rio e entrar no outro rio, ele vai seguir essa linha de raciocínio, porque é estruturante daquela maneira de pensar. O ser humano tem propósito. Quando você vai para o outro rio, que o ser humano não tem propósito, é uma espécie animal como qualquer outra e está aqui apenas para sobreviver, aí você tira uma coisa coletiva da espécie, em que a espécie tem algum lugar. E aí todas as correntes que vão caminhar naquela direção, que é onde basicamente estão os liberais, que a gente vai chamar uma grande cosmovisão liberal, se a gente quiser chamar assim, né? Libertário, ele parte desse princípio. O ser humano não tem propósito. O ser humano veio para cá que nem uma formiga. Ele vem para sobreviver da melhor maneira possível. Isso não quer dizer que cada ser humano, para viver melhor no período que ele está aqui, ele arranje um propósito individual. E que existam algumas limitações para a espécie, em termos moral e ético, para que ela possa viver coletivamente. Então você não pode fazer determinadas coisas porque o bando precisa viver da melhor maneira possível. Então todo o rio que vai descer nessa direção aqui, por esse lado, digamos, um lá para o oeste e o outro lá para o leste. Para o oeste, o ser humano tem propósito. Aí vão vir todas as cosmovisões. E para o leste, o ser humano não tem propósito. E aí você vai separado, é separado, não tem como pensar. E aí o que acontece? Bem ou mal, se você tem uma visão de que o ser humano não tem propósito, qualquer tentativa, né, de criar um propósito coletiva vai gerar em algum momento algum tipo de doutrinação nas pessoas. E aí você tem variantes nesse processo. Quanto mais
a pessoa que disser que você tem propósito e esse propósito você quer que todo mundo vá na direção do seu propósito, e aí você cria uma cosmovisão propositiva, aí você pode ter ela pode ser propositiva autoritária, porque ela já parte do princípio que aquilo ali é uma coisa que a espécie toda tem que ter. Você cria do nada, porque você vai ter que inventar isso, né? Porque não existe a possibilidade de você comprovar que aquilo ali tem algum tipo de lógica, né? Porque é uma coisa de você, aí vem a discussão da fé. Você acredita naquilo, que você tem fé que Jesus desceu e que ele ressuscitou e que ele deu aquelas mensagens, que o cara escreveu a Bíblia, e você então tem fé que aquilo ali te dá um propósito. Então, em vez de você procurar um propósito individual, você procura um propósito mais geral. Tem 1000 variações aí e tal, mas você está descendo dentro desse rio aí. O outro rio é o rio libertário, em que você define que o ser humano não tem propósito. Cada um tem que achar o seu propósito, e que a gente está aqui como outra espécie. Uma espécie que tem capacidade de se pensar, uma espécie que tem capacidade de entender que vai morrer, mas isso não justifica que a gente vá querer dizer que o ser humano tem um propósito. Que no final das contas, a pessoa vai morrer, e ninguém voltou de lá até hoje. E tudo que você especular sobre o que vem depois, e se vem algo depois, é dentro dessa cosmovisão. Então eu acho que isso ajuda muito a discutir coisas na sociedade, porque quando você passa a lidar com determinados grupos que descem para o oeste, tem propósito, essas pessoas têm um determinado tipo de discurso, têm uma determinada prática, têm uma determinada maneira de pensar, que trabalha com a ideia da verticalização. O ser humano ter propósito, de alguma forma, define um tipo de verticalização. E o ser humano não ter propósito permite uma horizontalização maior da sociedade. Então, isso tem a ver com esse mundo, isso tem a ver com a antropologia cognitiva, porque no momento que você aumenta, e aqui a base de pensamento da antropologia cognitiva que eu trabalho é a relação demografia midiática. Eu aumento a mídia, eu preciso necessariamente, eu aumento a população, eu aumento a complexidade, eu preciso dar mais poder para os indivíduos, e eu só consigo fazer isso chegando uma nova mídia. Quando chega essa nova mídia, há um renascimento desse pensamento, dessas cosmovisões filosóficas que descem para o leste. Bom dia, bom dia. Porque quando eu vou definir, quando eu tenho concentração de mídia, a tendência é que se fortaleça, haja um renascimento, uma força maior das correntes. Antigamente eu pensava nisso e achava que a gente estava criando essas correntes. Na verdade, vai surgir o surgimento, né, de um revival, uma renascença das correntes políticas, filosóficas, né, da cosmovisão não ter propósito. Aquilo que desce para leste, ela tem um revival, porque tem aí uma adaptação que tem que ser feita. Mas existe uma renascença de todos os autores que trabalham. Não é à toa que a gente está vivendo esse surto aí, liberal / libertário. Porque as pessoas começam
a precisar desse tipo de ferramenta para poder dar autonomia para as pessoas. Então, essas correntes, o ser humano tem propósito, elas vão ganhar muita força, como a gente viu no século passado, com o comunismo, com o nazismo. Você vê que a ideia de um centro redentor, salvador da humanidade, ela vai aparecer, e vai aparecer como uma resistência a esse mundo novo, como é agora o socialismo do século XXI e o islamismo. São resistências pontuais, quase como se fosse um terrorismo. É por causa disso que aparece o terrorismo, é porque a pessoa não tem proposta. Não existe uma narrativa lógica de adesão da sociedade àquela corrente. Ela fica isolada, ela perde a narrativa, ela não consegue mais ganhar pelo convencimento e ela parte então para a força. Ela quer impor aquilo na força e traz então essas correntes políticas do ser humano tem propósito totalitárias para impor aquilo, e quando aquilo não consegue ser imposto, ela parte para o terrorismo, porque ela simplesmente quer negar a outra corrente. Então a dicotomia que vai haver é exatamente essa, né? Quer dizer, você vai ter um renascimento desse movimento libertário, o ser humano não tem propósito, justamente para permitir que as pessoas, cada uma delas, crie o seu propósito, né? Ou crie micropropósitos, ou você vai ter tribos de propósitos, em que você vai definir, sei lá, pessoal que precisa, né? E aí existe uma demanda humana pela socialização. Você vai fazer uma socialização, mas não é uma socialização baseada em ser humano tem propósito em torno de um Messias. Vai ser adesões por interesse, por tribos específicas menores que vão trocar coisas, mas não será nessa direção. E aí então você tem uma renascença. Então você tem hoje um movimento, uma cosmovisão, um movimento geral na direção do libertária, que a gente vai caminhar nessa direção em tudo. Então eu acho muito legal a gente entender que quando você tem alguém que tem uma visão que desce para o oeste e tem uma cosmovisão, que a gente vai chamar de cosmovisão, ser humano tem propósito, você já logo vai identificar que aquilo ali quer impor a partir de um determinado centro aquilo, de uma maneira mais light ou de uma maneira mais radical. Mas aquilo ali vai caminhar numa direção, e aí você vai necessariamente precisar de um centro, que é um pouco incompatível com esse novo mundo que a gente está precisando de autonomia. Então vamos ter uma renascença muito grande dos movimentos libertários por uma demanda da espécie. E aí me parece que essa corrente que desce para o leste, o ser humano não tem propósito, é uma corrente que tende, no médio e longo prazo, na macro-história, a ser uma corrente mais flexível, porque como ela não tem os dogmas que as outras têm, e ela percebe o ser humano apenas como uma espécie que quer sobreviver, ela consegue enxergar com mais facilidade os movimentos que o ser humano faz nessa direção da sobrevivência. Então a gente vai caminhando e percebe com mais facilidade quando a gente tem novas mídias, demografia, porque a gente não está agarrado aos propósitos. A gente não está querendo, precisa ir lá procurar nos livros sagrados como é que isso se encaixa. Você fica simplesmente dizendo, não, o ser humano basicamente quer sobreviver e agora aumentou a população e ele vai fazer determinadas mudanças e esse movimento libertário vai crescer por uma necessidade da espécie. Não é porque ele é melhor ou pior, ele é moral ou não é moral, ele simplesmente
eu acho que ele é mais aderente ao ser humano, porque o resto tudo é uma criação. E isso, querendo ou não, é um fato. O ser humano precisa comer 3 vezes ao dia, ponto. E vai lutar para comer melhor possível, viver melhor possível, e vai se adaptar e vai escolher as cosmovisões mais adequadas para que isso seja feito a cada momento. Isso aí.